Geral e todas as dicas pra você pra curtir da melhor forma aqui em Buenos Aires. E ó, se liga nesse vídeo porque eu vou dar todas as dicas de como economizar muito, pessoal, tá bom? Olha que legal, pessoal. A estrada, rodinha, cercado, Palmeiras. Essa é a estrada expressa. Bom, pessoal, estou na entrada agora em Colônia de Sacramento. Vocês viram que vai chegando aqui perto da colônia. A estrada é com essas palmeiras e tem a entrada aqui. Subindo as palmeiras, já vem a placa Colônia del Sacramento. Ele vai até Punta del Este e se encontra lá com o mar. Como se fosse a praia aqui de Colônia. Bom, pelo menos olhando aqui, pessoal, a gente parece uma cidadinha organizada, pequena, mas organizada, umas casas bonitas, pelo menos nesse pedaço. A gente está começando a circular a cidade agora. Então, essa é a primeira impressão. As árvores, observando, o pessoal fez escultura, sabe o topo das árvores que vão morrendo? Eles vão fazendo escultura. É uma coisa super interessante. As ruas bem organizadas, sinalizadas. Nesse primeiro momento, nós não estamos vendo lixo. Por exemplo, folha seca, areia, isso é como normal. Saquinho de lixo, garrafa, essas coisas a gente não localizou, nós não localizamos aqui, né, na hora. Então parece ser muito bem organizado. Coisa interessante que nós achamos aqui, um carro elétrico, olha, tudo em vidro, 4 lugares, super interessante, aqui em Colônia del Sacramento, bonitinho, gostei, chique no último. Não sei a autonomia, né? Como é que é a autonomia, mas o carrinho, ó, show de bola. Gostando bastante. Bom, pessoal, estamos aqui na Orla, Colônia de Sacramento.
Aqui na beira ela tem umas divisas paredões de madeira, de concreto, que vão adentrar na água, né, para diminuir a arrebentação. A cidade aparentemente estruturada, se eu vendo as fotos. Cidade estruturada, eu vi assim, bem limpa, não vê papel no chão. Pelo menos aqui inicialmente que a gente está vendo. Muito bem organizada, umas casinhas muito bonitas. Aparentemente um lugar agradável. E aqui, como demora para escurecer, então as pessoas saem de serviço e vêm para a praia curtir. As crianças. E aí por diante. Dissolving chains, you were never meant to stay small. You are infinite, you are all. Sol, a luz acendendo, barzinhos aqui, à tarde, à noite acontece. As pessoas vêm aqui, várias esquinas, vários barzinhos, som ao vivo, muito aconchegante, uma mistura de um ambiente mais rústico, uma área mais antiga. Construções mais antigas. Oi, Dri. E os barzinhos. São casas, barzinhos lotados, saber do sol, maravilhoso. Olha que pôr do sol lindo, pessoal. Olha que pôr do sol lindo, maravilhoso. No céu. Pessoal, nós estamos aqui na parte histórica, né, de Colônia do Sacramento, onde tinha a estrutura portuguesa, né? Lembrando que aqui era com base no Tratado de Tordesilhas, que era a área espanhola, né? E os portugueses tentaram dominar aqui dentro. Depois
tiveram que bater em retirada, né? Daí depois de muitos confrontos. Então, essa aqui é uma muralha que foi reconstruída, né? Depois de muito tempo, porque foi destruída em governos anteriores e foi reconstruída. Então, olha que coisa interessante. Nós, teoricamente, no ponto que eu estou, nós estamos dentro da muralha. A cidade era isso aqui, ó. Se você for ver lá embaixo, ó, ela faz um L. Então, aqui é a cidade, tá? Nós temos ali em cima o canhão para fora, inclusive. E aqui, ó, é a ponte que você saía da cidade. Então, o pessoal está tirando foto ali, seria a ponte que saía da cidade. Essa pedra, foto que eu reconstruí. Perfeito. Nada aqui. Então essa é a visão que eles tinham do lado de fora, tá certo? E aqui dentro era a cidade construída pelos portugueses. Esse forte era que segurava a entrada dos espanhóis, que ficava do lado de fora. Eu vou dar uma saidinha aqui. E aqui nós temos a estrutura das pedras. Muitos disso aqui foram refeitos, evidentemente. Mudar. Aí. Olha a estrutura, o portão, as pedras. Lembrando que isso aqui foi refeito. Aqui tem a data da construção. Olha a estrutura. A ver, desde ahí. ¿Así? Ok. Ahí. Sí, Cortar. dale. Essa é a pedra, Ahí. o material, as correntes que se tinha da estrutura. Pô, mirá las cadenas que tenías que levantar para levantar el puente, boludo. E aqui era o fosso. Só para vocês terem uma ideia, esse fosso era muito fundo. Ele foi aterrado. E a ponte era maior. A cidade inteira era contornada pelo fosso, para que as pessoas não pudessem adentrar. Lembrando, tudo isso aqui foi reconstruído nessas muralhas, e aqui a gente estaria do lado de fora, sem a segurança, vamos colocar, da estrutura portuguesa. Boa parte é um patrimônio tombado pela Unesco. Então, por ser um patrimônio tombado pela Unesco, né, muitas coisas são originais. Então essa é imaginar como era isso no passado, as pessoas como elas viviam aqui. Às vezes a gente não vê como um monte de coisa velha, vamos colocar assim, mas você imaginar as pessoas passando a cavalo, carruagem, volta no tempo, né? Deve ser uma coisa muito interessante. E os problemas da época também, né? Porque a nossa sociedade hoje nós temos problemas políticos, econômicos, imagina como era guerra, brasão, esse brasão, tem um brasão ali em cima, ele não é original. Foi retirado, o original está no museu, né? Porque isso foi reconstruído. Então, por isso ele está desse jeito. Observa ali as valetas das correias, né? Mais puxado para poder levantar o campo. Tem o portal.
Só que eles têm que ficar pensando, né? Esse portal como que era puxado para você que tá cavalo, mais uma pessoa, porque uma pessoa só para levantar isso daqui, duas, só pelo peso da corrente e da madeira. Isso daqui tinha que ter muita força, né? Olha a estrutura que é sobre. Ali embaixo tem os pinos. Vamos ver se umas bolinhas. Não sei se vocês conseguem observar. Tem umas bolinhas pintadas a 1 metro, mais ou menos meio metro do chão. Tá aqui, só mais ou menos meio metro do chão. Vou ver se vocês conseguem ver. Até ali é a parte original. Né? Depois assim foi construído, reconstruído. E aí o poço. A muralha, olha a espessura dessas muralhas. Super interessante. Vamos dar uma olhada aqui para ver a base do canhão. Só uma escadinha, o lado mais difícil. Olha o canhão. Ó, a visão que ele tinha, evidentemente não tinha essa casa, né? Na época. Então a visão era outra. No Bahia. Lembrando que aqui era tudo água e água doce. Lá na frente, vocês vão ver fazendo um L. Fechado, então não dava acesso ao mar. Aquele farol lá na frente não existia, construído depois, mas segundo informação, a Unesco achou melhor não derrubá-lo, né? Quando foram restaurar, fizeram todo um processo de estudo de viabilidade, né? Acharam melhor não derrubar. Bom pessoal, aqui nós temos a rua, a construção e olha, presidência portuguesa, os azulejos, tá? E aí você tem a rua, né? Segundo a minha esposa, e segundo a placa, Rua do Suspiro, tradicional prostíbulo português, tá? Era aqui que vinha se divertir e fazer festinha. Então, vem as casas, né? Essa casa rosa aqui, a construção dela provavelmente é da época, não houve alteração, então dá pra você ter uma ideia de como é que era. Uma história, né? A gente tem uma entrada, vamos ver o que tem aqui. Portões de ferro, tudo em pedra, né, pessoal? Aqui o pessoal, pelo que eu vejo, né, tava passando de carro. Apesar que eu, pra ser sincero, eu deixei o carro na entrada, pessoal. Eu acho uma pena. Não sei se porque as pessoas ainda moram aqui, né? Tem moradores. Mas aqui tem algumas construções mais contemporâneas no meio. Porque até então, antes da
risco tentar ou existir um tombamento, já tinham ocorrido alterações. Mas olha aqui, isso é algo antigo, tudo em pé. Olha a construção. Aqui a televisão hotel. Um lugar super gostoso. Isso aqui. Vai dar uma olhada? Então você uniram o antigo, né, o rústico, com o contemporâneo. Ficou um lugar super agradável. Tentando aí manter e conservar o patrimônio. Tem alterações, né, evidentemente, mas muita coisa ainda que se mantém e se preserva. Olha o calhambeque. Esses calhambequinhos que tem aqui, pessoal, né? Tem na rua para tirar foto. Aqui o hotel, como falei, ó, utilizando a estrutura. Agora vou chamar o meu amigo Etevaldo, lá de Minas Gerais, para tirar uma foto junto ao carro do ano. Esse farol, ele foi construído posteriormente aqui dentro, por fora. Quando entrou no processo de instalação, a gente pode ver que tem a parte das grades anexada aí. Quando entrou no processo de instalação, pensou em demolir, mas aí acharam melhor, né, manter, porque isso aqui fazia parte de um convento. E aí acharam por bem manter ele. Convento, na verdade é assim, mosteiro, se não me engano. Depois qualquer coisa existir, dá uma olhada. Esse mapa aqui, ó, é o que eles colocam no defile com o Rio da Prata, e a parte mais escura seria a água doce. Olha a estrutura. Não foi restaurado. Vocês estão vendo aí? Como é que se encontrava? Não é falar, colocaram alguma coisa, não. Não como construído. Olha a estrutura. Eles construíram um farol aqui dentro.
E na época, para restaurar isso, a opção era demolir ele. Por isso que não demoliram. Chegaram a um acordo que era melhor, uma conclusão que era melhor deixar. Mas olha a estrutura. É algo assim fantástico. E ali é meio que uma parte. E aqui seriam as cidades, né? Ó, a construção aqui. Essa casa vermelha e várias outras pequenas que eu mostrei para vocês, elas são casas ainda da época. É uma estrutura da época. Não é uma estrutura contemporânea. Aliás, é uma estrutura clássica. Aliás, contemporânea, é uma estrutura contemporânea. É uma clássica. Ainda com azulejo português. Então você vê que é uma estrutura, sabe, que foi feita, preserva-se ainda. A estrutura na frente do museu, nós temos os canhões. Esses canhões são original ainda. Veio da época. E aí você vê que a construção desse canhão ele é em ferro, né? Ferro puro para poder aguentar a pressão da explosão da pólvora e dar sentido à esfera balística, né? Porque aqui era tudo a base de bola de ferro, né? Vamos colocar assim. E era essa bola de ferro para fazer estrada. Aqui vamos para cima. Observando aqueles ficam em casal. Gabinete construído na época, edificado aí com o museu. E pra cá continua. Olha essa estrutura aqui. O nome da rua, né? Continua também. Aqui eu não está anexo aqui, a gente não sabe, não tem nenhuma identificação, mas também é uma construção da época, são os alicerces. Tem uma placa ali na posição que eu estou, não consigo pegar, mas vamos ver se a gente consegue localizar. Tem um portão do lado de lá e a gente consegue dar uma olhada. Aí a praça, ó, muito gostosa, cercada pelas construções antigas. O nome da praça. Construção. Deixa eu ver. E aqui a gente tem outras ruas, ó. É sempre história. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma posição, pegar aquela placa pra gente ver o que se trata. Não consigo ver. Se eu conseguir tirar uma foto,
Minha lente não está adequada para isso, mas a gente posta. Bom, pessoal, começamos aqui também na compreender tamanha rivalidade entre Portugal, os portugueses e os espanhóis pela briga da terra, né, do espaço. As portas, uma porta entrava o português, só os portugueses, e da outra porta só os espanhóis. Eles não passavam pela mesma porta. Então, tamanha a rivalidade. Eu fiz aqui numa praça. E aqui é a outra porta lateral. Então, uma estava de frente e a outra era uma porta lateral. Então, coisas assim de cultura, de conflitos, né? Aí entre povos, e a gente começa a, sabe, compreender um pouco das coisas. Acho que a história em si é isso, de você compreender, né, as relações das pessoas, como elas viveram, como se chegou no que nós temos hoje. Às vezes a gente para. A maioria dos jovens, por exemplo, hoje não para refletir sobre isso. Então você vai encontrar muitos jovens, por exemplo, que ele tem um tablet, ou ele tem uma internet, mas ele não tem nem noção como é que surgiu a internet. Ele não tem noção histórica de como se deu toda essa construção tecnológica, né, e social. Então é legal entender que nós temos um símbolo, né, aqui, que marca, né, a questão da religião, né, se eu não me engano, vai ser a cruz do mal. Super interessante. E aqui, nesse espaço vazio, era onde se encontrava uma residência enorme. Só sobrou os alicerces. Não foi reconstruída, né? Mas seria pela planta, né? Seria essa aqui. Aqui nós temos algumas árvores. Essas árvores são típicas de justamente em São José dos Campos. Não sei o nome dela, né? Uma vegetação mais. E olha que legal, vai fechar toda a rua. Muito, deixar no ambiente mais fresquinho. Pessoal, fazendo 360 mil nas praças. Vocês não têm ideia do que é estar num lugar desses. Abrir uma praça, você respira perfume, você consegue sentir tudo. É uma coisa incrível, inexplicável. E você vê a história, você fecha os olhos, parece que você volta no tempo. Parece que você está ali,
há muitos anos atrás. Arcturian frequency flowing through me, opening paths I was meant to see, abundance rising naturally, my soul expanding endlessly. Arcturian frequency I receive, everything I'm meant to be, light is guiding me. Ah, tá. Desço. Ah, tem que aguardar no estacionamento. Ah, do lado aqui? Graças. Ele já passou FAP. Eu já perguntei. Olha os caras. Já tem 1 hora. Bueno. Aqui é o acesso à balsa, que eles chamam de Buck Bus, onde a gente vai ver o ticket para poder atravessar para Buenos Aires. Então, nós vamos ver se vale a pena atravessar com a balsa, que é menos tempo, ou se seguiremos pela estrada. Tá meio torto esse trem, né? Cheira. Olha o carrinho no Uruguai. Poxas eles chamam de carro, né? Lembra de carroça, cocheiro, né? Só que a diferença que não é motorizado, por isso eu sou de coxa. Ah, legal. Muito legal. Olha a porta, a fechadura, com trinco, almofadinha, ó. A estrutura. Muito. Tem um câmbio só, tá vendo? Quer dizer, não tem câmbio, né? Isso aqui é uma réplica. Então é elétrico. Se não falar, ninguém acredita. Eles usam muito carro elétrico aqui para passeio. Ó. Um botão fica aqui, ó, né? Aperta o freio de mão, o freio, o acelerador, o volante, pisca-pisca. Não tem limpador de para-brisa. Muito legal. Achei super interessante a ideia. E uma estrutura forte, ó. Flowing through me.